Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta em mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos mais uma vez juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa de educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também o cuidar do meio ambiente em que vivemos e das relações que se constroem nesse dia a dia de contato com a natureza e com o outro. Bom, hoje a gente vai falar sobre as férias escolares e também do tempo livre que as crianças e os adolescentes, em tese, ganham nesse período. É preciso desacelerar, fazer uma pausa, ou a gente precisa programar esse tempo livre dos nossos filhos, né? Como é que faz para eles lidarem com o ócio e a gente, aguentar o ócio? Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos a pediatra que é especialista no brincar, Tiakuan Fazendeiro, e o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira. Comigo nessa entrevista, meu parceiro Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no podcast. Bom, vou começar aqui com o Francisco, depois com você. Qual que é a importância das férias escolares, dessa pausa, para as crianças e para os adolescentes? Bom, é um prazer estar aqui, estou muito feliz de poder conversar, bater esse papo sobre as crianças, sobre esses períodos tão importantes da vida, né? Você fala de uma coisa da pausa, da importância da pausa, né, para a nossa vida. Eu me lembro de uma história onde havia um campo arado e essa pessoa que conta essa história, ela passava nesse campo todo dia, no fim do dia, voltando do trabalho para casa. E ele via esse campo arado e pensava, assim, nossa, como as pessoas fazem esse campo tão grande, né? Mas com o tempo ele começou a perceber que cada vez que ele passava, o campo estava um pouco mais estendido. E ele entendia, ele não via ninguém trabalhando no campo porque era o final do dia e era o momento da pausa, né? Então ele conta como é importante a gente ter pausa até para continuar, né? Que esses momentos de pausa eles vão constituir uma duração, né? E hoje a gente está muito assoberbado pelas demandas do mundo, demandas de aceleração, demanda de produtividade, né? E a gente está perdendo um pouco do valor da pausa, né? É o tempo para poder contemplar, é o tempo para poder elaborar questões da vida, né? E esse tempo disponível, às vezes a gente perde de vista nesse afã de produzir, nesse afã de fazer com que esse ser humano se torne alguém bem-sucedido, né? Então acho que a pausa, como um tema geral, ela vem porque ela permite outras funções de pensamento que vão ser importantes para a constituição dessa pessoa, né, desse futuro adulto. Tiakuan, você acha que quando, pegando esse gancho do Francisco, né, de fazer filhos bem-sucedidos para o mundo, né, eu acho que isso significa, para muita gente, filhos que entrem nas melhores faculdades, que depois tenham ótimos salários, né, bem-sucedido para muita gente é sinônimo disso, né. E aí acabam vendo a pausa como uma perda de tempo, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Como é que você vê essa questão? Sim, acho que a gente está nessa sociedade da performance, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo e mostrando que está fazendo. E daí eu acho que vale a gente questionar, né? O que é bem sucedido para a gente, o que é bem sucedido para os nossos filhos? Porque muitas vezes a gente está nessa de que a criança está lá na escola bilíngue, faz trocentas atividades extracurriculares, ao mesmo tempo que eu estou pensando que ser bem sucedido é ir morar na roça e descansar. Então vamos entender o que é ser bem sucedido para a gente, o que é ser bem sucedido para os nossos filhos, como que a gente pode construir isso junto, né? E nesse sentido, até pensando do ponto de vista físico, biológico, né? O quanto é importante a pausa, o descanso, para que a gente se refaça,
para que a gente consiga fixar os nossos aprendizados, utilizar de maneira prática os aprendizados teóricos que a gente teve, né? Um exemplo maravilhoso é que as crianças, não só as crianças, né? A gente fixa conhecimentos enquanto a gente dorme. Então, nos bebezinhos, a gente consegue perceber muito bem, assim, aprendeu a engatinhar, aí engatinha dormindo, porque tá fixando esse conhecimento. Então, isso pensando ali do ponto de vista estritamente biológico, já é necessário. Então, mesmo que a gente exija a performance da criança, a gente precisa do descanso para que a criança tenha essa performance, né? Mas se a gente tá esperando mais do que a performance, tá esperando uma vida bem vivida, uma vida de qualidade, aí é mais importante ainda, porque é nessa pausa que a gente vai construir nossas relações, é nessa pausa que a gente vai aprender o funcionamento do mundo para além do livro, né? A gente sabe que a escola é só um pedacinho da educação que a gente precisa dar para as nossas crianças. A gente pode permitir que elas tenham contato com pessoas diferentes, crianças diferentes, experiências diferentes. Então, a pausa é de uma riqueza impressionante, né? Uhum. Mas às vezes, Francisco, a gente consegue lidar com essa pausa dos nossos filhos, né? A gente pensa assim, meu Deus, eles vão sair de férias. E agora? O que eu faço com isso, né? Tem um pouco desse incômodo nosso também, não tem? Tem o desespero dos pais, não das é incômodo, mães, né? Assim, vai chegar as férias, e agora, né? O que eu faço com esse monte de tempo com essa criança? Então, é para ter trabalho mesmo. Não tem receita fácil, né? A gente está criando pessoas, né? Eles estão crescendo. Você tem que cuidar de si, para poder acolher esse tempo que a criança necessita, né? Então, boa parte dessa angústia, desse trabalho que dá quando vai chegando nas férias, a gente deve se perguntar, né, onde que a gente sofre com isso, porque afinal de contas são só os nossos filhos, são pessoas super amadas por todos nós, né? Então, assim, por que a gente não vai dispensar um pouco de tempo, né? E pensar o que fazer com isso, né? Eu acho que a gente pode se acalmar com os problemas que as crianças trazem para a gente nesse sentido e nesses momentos, porque se o nosso problema com os nossos filhos é o que fazer durante as férias, eu diria que a gente tem ótimos problemas, mas se a gente não se acalma para lidar com isso, isso pode se tornar realmente uma fonte de ansiedade, de angústia, né? Uma série de questões, porque eu acho que no fundo, todo pai e toda mãe está querendo ser bom pai e boa mãe. O problema é que no mundo de hoje, com esse hiperindividualismo, muitas vezes os pais eles perdem de vista que a criação de uma criança é em grande medida responsabilidade dos pais, mas eles não são os únicos que fazem isso. Mas nesse mundo hiperindividualizado, o pai e a mãe se cobra toda a responsabilidade por todo o sucesso e toda a frustração da criança. E esquece que o mundo está aí também para educar, também para acolher, que pode ser um lugar bom, né, que pode ter experiências aí de frustração ou de sucesso que vão constituir uma pessoa inteira, né? Então, passa muito por o quanto a gente também se cobra, né, de ter umas férias perfeitas para um filho, como se ele não pudesse se frustrar em momento algum dessas férias, ficar no ócio, ter que elaborar uma brincadeira, ter que dar um jeito com o tempo dele, né? A gente se angustia muito com isso, mas eu acho que muito por conta dessa crença, dessa fantasia no indivíduo, como se a gente tivesse o poder de resolver todas as questões dos nossos filhos, e a gente não tem nem para resolver as nossas próprias questões, né? Então, a gente, às vezes, compra muito esses ideais, né? E as férias são 2 vezes por ano, né? Janeiro e julho, então, se você tem um mínimo de precaução, né? Mas eu achei uma coisa interessante que você falou, porque acho que nós, como pais, né, a gente tenta fazer o momento ideal para, né, para que eles desenvolvam, né? E às vezes fazer o que a gente simplesmente faz, né? Ir ao supermercado, coisas básicas, né? São tão pedagógicas, né? E tão educativas, né? E tão importantes para eles aprenderem a lidar com a realidade. Então a gente fica querendo putz, tem que fazer uma coisa muito legal, tem que levar no parque e tal, não sei.
às vezes é o simples, né? É o óbvio que está na nossa cara ali, né? É ir visitar um amigo que, inclusive, não tem filhos, então vai ter que se virar ali com alguma coisa, mas me vem isso à cabeça, assim, como a gente fica gerando complexidade numa coisa que, na verdade, é simples, né? O meu filho agora, a gente vai no mercado, ele pede metade da lista. Aí compra tudo errado, mas eu levo. Né, para ele aprender, olha só, isso aqui veio errado, não era bem isso, e tem toda uma vivência e um aprendizado muito rico, realmente, né? Outro dia, a questão era visitar um parente idoso que está já numa casa de repouso, e ele não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, vamos, faz parte, né? É uma tia, é uma pessoa, vai ser importante para ela, não é só você, né? Então, tudo isso, eu acho que vai compondo aí, né? Tchacua, como é que você vê isso? Isso que o Vitor falou, eu achei muito interessante, né? Porque às vezes a gente só consegue fazer o possível naquele momento e a gente fica se sentindo menor ou incapaz porque não planejou uma super atividade pedagógica que o meu filho vai curtir e aprender muito, né? Como é que você vê esses momentos de coisas possíveis com os nossos filhos nesse período de tempo? Então, a gente tem essa exigência da perfeição, né? E quando, não que a gente consiga, mas a gente tem essa ilusão, e se a gente de fato conseguisse essa perfeição, em quais espaços os nossos filhos poderiam crescer, ser eles mesmos, se a gente está ocupando tudo com perfeição, né? Como que a gente acolhe a possibilidade do erro, né? E a criatividade tem a ver com isso também, com a possibilidade do erro. Como que a gente acolhe a possibilidade do erro se a gente não se permite esses erros, né? Então, nem tudo precisa ser perfeito, na verdade, as coisas precisam ser e são imperfeitas, e essa imperfeição também pode ser um espaço para que esse nosso relacionamento cresça, né? Então, a coisa, ele pega um monte de coisa errada lá no mercado. Mas a gente, às vezes, pega o negócio errado também, se arrepende, aí como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai construir esse lidar com isso? A gente planeja um passeio e aí chove no dia e não tem como fazer o passeio, e aí como que a gente transforma isso? Ou como que a gente pode propor para que a criança transforme isso, né? Então, olha, o meu plano era esse, não foi possível. Que plano que você propõe pra gente fazer aqui hoje? Junto, né? Sim, e a coisa de não precisa ser tudo educativo, né, gente? Fruir a vida é educativo e não é educativo. E eu me pego muito com isso, com a questão dos livros infantis. Eu sou apaixonada por livro infantil. E só que você sempre vai assim, esse daqui explica emoção, esse daqui ajuda com desfraude, esse daqui para criança que chupa dedo. Gente, pode ser um livro só bonito, pode ser um livro só gostoso, pode ser um livro só divertido, né? A gente não precisa sentar com a criança para ler um livro que é sobre esta questão que está enfrentando na escola. Pode ser só um livro gostoso, pode ser um filme que é divertido por ser divertido e não que tenha um conteúdo enorme ali. Porque se a gente está entendendo que as exigências são enormes, que estamos todos sobrecarregados, que isso inclusive está trazendo uma epidemia de diagnósticos de desatenção, né, em crianças e em adultos, esse uso excessivo de telas, então também a gente precisa pensar que para fora das telas, para fora desse mundo, a gente também precisa ter a chance de fruir, não só falar. Então, a gente não dá tela, a gente pensa de uma maneira saudável, que a gente quer que as nossas crianças nas férias tenham atividades saudáveis, atividades gostosas, e acaba virando uma tarefa, um compromisso para a gente, uma tarefa, um compromisso para a criança, quer dizer, acaba virando outro estresse, outro problema, outra demanda, né? Ao invés de poder ser esse exercício do tempo livre, do descanso, do ócio, do tédio, que são super importantes, né? E até da tristeza, né? Até da tristeza. É tão importante, né? A gente tenta passar reto nela, né? Sim. Atravessar. Francisco, quando a gente fala, quando você falou, inclusive, né? A gente quer passar um tempo com os nossos filhos, a gente deseja, se o nosso problema são as férias, né? A gente não tem um problema. Mas muitas vezes, e a maioria das famílias tem uma questão que é o trabalho, né? A gente não consegue, muitas vezes, sair de férias para acompanhar essa criança, para cuidar dessa criança, né? Porque a escola acaba sendo nossa parceira nessa tarefa de criar os nossos filhos, né? E aí fica, eu acho que vem uma outra culpa também, uma outra questão, né? Cara, eu não tenho como sair de férias, eu não tenho como nem deixar meu filho no ócio, porque talvez eu não tenha nem com quem deixá-lo, né?
Como é que a gente lida com essa situação se a gente muitas vezes quer passar esse tempo com eles, mas tem o trabalho, né? Pai, mãe trabalhando, a gente tem vovó super ativos também, que se não estão trabalhando também tem a própria vida, né? Porque antes a gente ia para casa do vô, da casa da avó, mas o vô tá trabalhando, o vô tá na dança de salão, o vô tá, sei lá, onde que o vô tá, né? Como é que você vê isso? A gente querendo passar esse tempo, mas ali o mundo do trabalho muitas vezes impedindo. Uhum. Eu vejo, isso aparece muito na clínica, né? Passa na minha clínica muitos pacientes, pais e mães, né? E lidando com essa questão. Eu vejo essa questão de uma forma um pouco complexa, porque ela não se apresenta da mesma maneira nas classes menos favorecidas e nas classes mais favorecidas. Tem um recorte de classe aí forte. Sim, porque tem mães que realmente, assim, ela precisa trabalhar, ela não tem condições, né? E aí fica uma negociação de com quem que deixa o filho, quem que ajuda, qual é a rede de apoio, e às vezes essa rede de apoio é muito falha, né? Muito precária. Então, assim, tem esse corte, né? Essa questão que é muito importante a gente não esquecer, porque a gente vive num país que tem a maior parte da população enfrentando essa realidade. Mas, considerando que a gente está falando com um público que tem uma certa condição, né, que vive essa questão, mas ela não é tão radical a ponto de deixar a criança sozinha, mas tem que deixar com alguém, tem que não estar com a criança. Tem também um sofrimento aí que eu acho que é muito legítimo dos pais que às vezes se sentem inseguros de deixar com outra pessoa, às vezes sentem que estão perdendo uma parte importante do desenvolvimento do filho, da filha. E aí tem uma questão que a gente estava falando de viver a tristeza, né, que você trouxe. Há uma necessidade de entristecimento com essa realidade, né? E é muito interessante esse tema porque não é um tema muito popular, né? Se você for ver nas livrarias, é tudo como que você faz para ser feliz, como que você faz para criar filhos felizes, e ninguém fala de uma função importantíssima do psiquismo, que é o entristecimento. Isso vai gerando uma pressão sobre a criança, os pais não podem, não se permitem entristecer com o fato, por exemplo, de que vai sair de casa, vai deixar o filho com alguém e não vai ver essa parte da vida do filho. Então fica um sofrimento tremendo, uma dificuldade de aceitar a realidade como ela é. E aí quando eu falo assim, aceitar a realidade não é sejamos todos conformistas, não é isso. Vamos cruzar o braço e vamos... Você precisa ser criativo nessa aceitação também, mas para isso você precisa entristecer bem. Saber elaborar a sua tristeza, a sua perda, o luto que você está fazendo, buscar soluções que você pode encontrar na sua vida para ter um pouquinho mais de contato, para encontrar no almoço, qualquer coisa assim que vá ajudando, mas para isso precisa de uma criatividade que a gente só alcança passando pela tristeza. Isso quem traz para a gente foi uma psicanalista que estudou muito as crianças, o nome dela é Melanie Klein, uma grande psicanalista, e ela trouxe a importância dessa função psíquica do entristecimento para que a gente encontre a realidade. Para que a gente não vire as costas para a realidade, eu acho que dê para dar jeito na realidade. A gente precisa encarar, às vezes, a realidade dura, nua e crua como ela é, para, inclusive, olhar para ela e encontrar uma solução, uma saída para um problema. Mas, se os pais tiverem bem com essa tristeza, com essa perda, conseguirem elaborar bem esse luto, eles mesmos vão trazer uma tranquilidade para essa criança, de que ela vai ficar bem, que esse afastamento não é um abandono, um rompimento, que eles voltam no fim do dia, que essa criança vai estar com pessoas que amam ela, que cuidam dela, que vão dar atenção, que ela nada vai se perder. É só um tempo que vai ser importante, inclusive, para a criança se estruturar como indivíduo independente, capaz de viver longe da tutela dos pais, poder crescer, né? Então tudo isso faz parte do jogo e a maioria dos animais, a maioria da humanidade tem um momento que sai para trabalhar e volta para trazer o alimento, para trazer o dinheiro para casa. Isso faz parte da vida, né? Mas a gente, hoje em dia, tem dificuldade de aceitar que isso é triste e que está tudo bem ser triste, né? Porque quando a gente aceita isso, a gente elabora melhor e encontra soluções. A criatividade ela está para além da tristeza e não antes dela,
né? Então, hoje em dia, quando fala-se muito, você tem que ser muito criativo, mas para isso você tem que aceitar a vida e os problemas para encontrar solução nova para os problemas. Que aí você está encarando, você sabe o tamanho que aquilo tem, os contornos que aquilo tem, e você está encarando ele, né? Você não floreou ali, não... Sabe aquela coisa que a gente faz assim, tem que renovar a carteira de motorista, aí chega a hora, você fala assim, não, deixa para semana que vem. É uma forma da gente não olhar para a realidade. E a gente faz isso com um monte de coisa na vida, inclusive com esses dilemas que a gente vive com os nossos filhos. De não aceitar que a vida tem certos limites e a gente vai precisar negociar com eles, né? Mas aí a gente fica revoltado com o sistema, revoltado com o mundo. Mas no final do dia, o trabalho que te tira de casa também é o que bota comida na mesa. Então ele não é de todo ruim, né? Então existe uma negociação interna que a gente precisa fazer para se preparar e encontrar soluções criativas para lidar com essas questões. Eu acho que hoje em dia a gente está com dificuldade de entristecer com o fato de que o nosso filho vai tropeçar, machucar, se frustrar, que a vida é assim mesmo, e poder elaborar isso junto. E a gente poder entristecer, viver esse entristecimento, também permite que a criança viva o entristecimento, a saudade de que você não vai estar lá com ela, né? Permite que ela entenda, expresse também, né? Então, é super importante que a gente consiga se ver com os nossos próprios monstros para poder também contribuir na formação das crianças. Sim, né? as crianças vão para o Rap Lago, os pais ficam empolvorosos, o que está acontecendo com meu filho, e sofrem, e se reúnem as mães, os pais, para falar, meu Deus, eles estão lá. É isso mesmo, se reúne e fica triste junto, mas fica triste bem, né? Porque eles estão bem, né? Sempre voltam muito felizes, então... Né? Traz um pouquinho, eu já tive experiência da primeira vez que meu filho foi pro Rap Lago com a escola, de uma mãe ter se hospedado em Leme, para se alguma coisa acontecesse, ela tá muito perto do Rap Lago. Já que o Francisco trouxe isso, como é que os pais ficam nessa impossibilidade de saber o que está acontecendo com os filhos durante as férias, o Vitor? O que você já viu? A gente já viu bastante coisa, mas assim, é fácil falar, né, friamente, né, olhando para os pais, né, e mais ainda pelos comportamentos, né, às vezes está muito estressado e quer falar com o filho naquela hora e tal, mas também a gente faz um exercício de empatia do pai que está sofrendo, né, tem um rompimento importante e significativo ali, então a gente entende isso, a gente acolhe, né, mas também a gente não deixa que isso influencie na experiência que o filho vai ter lá, né, ou tenta minimizar isso da maior forma possível. Porque às vezes o filho tá bem, e aí quando vê que o pai não tá bem, ele desestrutura. De verdade, a regra, o que a gente tem como regra lá? A regra é clara. Ninguém entra em sofrimento lá. Não, acho que é importante falar, porque assim, a gente deixa as crianças se frustrarem por tudo que já foi falado aqui, né? É importante para elas, é importante para elas criarem esse repertório, é importante para elas superarem esse desafio e conseguirem ver que superaram, né? Às vezes num grupo, às vezes sozinho. Então, todo esse processo para nós é muito importante, relevante, e a gente mostra isso para os pais. Só que tem alguns pais que acham que, assim, não pode se frustrar. Então a gente tem um limite que a gente consegue falar, olha, precisa se frustrar, e tem um limite que o pai não vai deixar, então a gente vai ter que, né, fazer o meio termo ali para que todo mundo saia feliz. Então, em casos como... vão pais para o hotel e tal, eles acabam nem tendo contato, porque assim, no primeiro de sofrimento, a gente vai ligar, vai falar, olha, não tá legal, né, vamos tentar resolver, o que vocês já fizeram e tal, não dá, então, putz, então vem buscar, entendeu? Então, assim, as saídas são muito simples, mas de fato, o que eu posso dizer é que a gente tenta entender o que está acontecendo do outro lado também, porque também é muito fácil falar, não, ele está brincando, olha aqui, tira uma foto, né? Não é assim, né? Acho que o sofrimento é mais profundo e assim, as questões são um pouco mais profundas do que isso. Né? Tiaquan, qual que é a importância da criança experimentar, nem que seja ali por algum tempo, essa sensação de não fazer nada, né? A gente às vezes ouve os nossos filhos, mas não tem nada para fazer, deixa eu ir na tela, deixa não sei o quê, né? E aí a gente também meio que se desestabiliza, né? Dificilmente a gente fala, vai caçar o que fazer, você que se vire, né? Vai inventar alguma coisa, né? Mas qual que é a importância deles realmente terem esse momento e que os pais e que ninguém vai dar essa solução para esse ócio? Eu vou começar fazendo a gente pensar, né? Qual que é a importância do ócio para a gente? O quanto a gente tem vivido num estado de estresse, de ansiedade,
que por não dar conta de lidar com ócio, né? Então, por exemplo, a gente não dá conta do ócio, fica lá rolando feed, né? E isso vai trazer consequências, vai trazer piora de qualidade do sono, vai trazer, tem estudos mostrando já aumento de pressão arterial, aumento de sedentarismo, aumenta várias coisas. Então, se a gente, como adulto, que viveu muito mais ócio, porque a gente tinha muito menos acesso a tecnologias, essa vida toda preenchida, quando a gente era criança e adolescente, se a gente teve essa chance de experimentar e a gente tem essa dificuldade hoje, essas crianças que já nasceram nesse mundo hiperconectado, com os seus tempos preenchidos o tempo inteiro, a gente, querendo ou não, como eles vão aprender a lidar com as pausas, com o tempo de espera, com o ócio. E a gente sabe, né, que o ócio tem um papel super importante na criatividade, né? Então, o famoso ócio criativo. Mas também tem esse papel de ajudar a construir a nossa atenção. Então, qualidade de atenção, hoje a gente fica com a atenção focada em algo que é um hiperestímulo para o nosso cérebro, que é o celular. Mas a gente precisa construir, aprender a sustentar a atenção também nas coisas que não são hiperestimulantes, né? Que é o processo do início da escola. A gente costuma perceber eles terem hoje alguma dificuldade por não ser esse processo hiperestimulante das telas que eles já têm em contato desde cedo. Então, o ócio é importante na construção do processo da atenção. O ócio é importante na construção do lidar com os sentimentos, né? Então, nesse período de ócio, você vai se perceber, nossa, tô ansioso, tô nervoso, tô triste, tô alegre, né? O que é que eu tenho esse tempo de respirar, de me entender e entender como lidar com essas sensações. No ócio eu posso fantasiar e a criança desenvolve parte dos seus repertórios fantasiando. Então, a partir do momento que consegue imaginar as situações, ali nesse momento de ócio vai viver toda uma vida interna, né? Então, tem criança que até expressa isso ali com um amigo imaginário, mas tem criança que não expressa dessa maneira, mas está ali no seu mundo interno, vivendo possibilidades de situações que podem dar certo, que pode dar errado, e o que é que ele vai fazer se der certo, se der errado. Então, constrói um repertório de vivência muito fundamental na nossa vida, principalmente na nossa vida em sociedade, porque acho que a gente tem essa experiência da vivência do ócio como algo mais individual, né, como solitário, mas isso também é necessário para que a gente se constitua enquanto coletividade. E no ócio pode nascer o brincar também, né? Com certeza. Com certeza. Quando não tem um adulto ali falando, brinca disso, brinca daquilo, olha esse brinquedo. Não, né? Ou mesmo outras crianças, né, propondo uma brincadeira, você pode ali inventar uma brincadeira. E aí me veio várias histórias, né? Tenho uma profissional, uma psicóloga que também trabalha com brincar, e que ela conta que a brincadeira que ela lembra com muito gosto, assim, da infância dela, ela passava cola na mão, cola branca, e ficava sentindo aquilo ali, colar, descolar e fazer barulho. E olha a brincadeira que ela tem com uma memória carinhosa, e ela contando, assim, você quase sente a sensação, olha que delícia, né, de experiência que não teria acontecido se ela tivesse brincadeira, tarefa, exposição o tempo inteiro, né? E até porque nenhum pai ia falar, cola só, vê o que vai acontecer. Não, provavelmente o pai ia dar bronca, ia tirar a cola de lá, né? Uhum. Eu tenho irmão, eu não tive um irmão de idade muito próxima, então eu não tinha muito essa vivência de ócio isolada, né? Mas eu tinha vivência de ócio junto com ele. E a gente inventava histórias, né? A gente escreveu livros, assim, em pensamento. A gente inventava brincadeiras com regras complicadíssimas que precisava escrever, que a gente nunca conseguia brincar uma segunda vez, porque eram tantas regras que a gente não conseguia fazer. Mas olha o exercício, né? Inventar regra, compartilhar a decisão com o outro. Olha quanta coisa ali no ócio a gente pode fazer, né? Uhum. Como é que você vê essa questão do brincar nascendo desse ócio, Francisco? Então, quando a gente fala disso, eu penso muito nas telas, né, nessa invasão que a infância está sofrendo, né, da tecnologia. E eu acho que existe algo muito, muito, muito prejudicial
né, no uso excessivo das telas, porque o que a tecnologia, não só as telas, né, as próprias redes, as bolhas que vão surgindo disso e o desenvolvimento, as consequências disso, né, porque o que essa tecnologia faz é um rompimento da nossa experiência com a realidade. Né? Então, você vai viver numa bolha, você vai viver numa tela, mas a experiência do brincar, o Winnicott traz uma leitura sobre o brincar muito interessante, porque o brincar ensina para a criança algumas coisas sobre o mundo, sobre a resistência dos materiais, sobre a dureza das coisas, as temperaturas, a cola que cria um efeito tátil, né? Então, tem essa coisa de enriquecer muito as experiências, mas é um pouco pior, porque quando a gente observa, por exemplo, quando a gente vai estudar traumatogênese, né, o que é um trauma na vida de uma pessoa, na maior parte dos casos, o que a gente tem como um efeito psíquico é o rompimento de alguma parte da percepção da pessoa, do self da pessoa com a realidade. Então, veja, existe uma relação, uma proximidade entre a experiência traumática e a experiência das telas, porque, de alguma forma, ambos operam uma quebra na relação do self com a realidade. Então, essa é a gravidade da coisa. E você subtrai tempo de brincar, de brincadeira, de descoberta, porque quando a criança descobre a dureza de um material, ela está descobrindo também um limite do próprio corpo. Isso é um aprendizado espiritual profundo, né? O encantamento com o fogo. O que é você sentar com os amigos em volta de uma lareira e explorar o fogo ali no olhar, na proximidade, no calor, né? Se você está numa tela e não no brincar, essa experiência se perde. Você vai conhecer o fogo teórico da tela, né, da explosão do vídeo, mas você não vai ter a menor ideia do risco, de como que você lida com ele de forma lúdica, produtiva, divertida, né? Então tem um monte de coisa que dá para fazer aí que se perde. Então o ócio e o brincar, eles entram na formação de um aparelho psíquico até mais, vamos dizer assim, mais parrudo para aguentar os embates da vida, porque também mais saudável, menos traumatizado, mais orientado no espaço, na vida, nas relações, enfim. Acho que vai um pouco por aí. O Vitor, os pais, pensando nessa coisa de telas, sendo o Rap Lago zero telas, os pais acabam muitas vezes oferecendo essa experiência do Rap Lago nessa tentativa de tirar o filho desse momento da tela? Olha, que a gente saiba, talvez indiretamente, mas acho que o fato curioso dessa história, porque assim, a gente sabe que os pais querem tirar as telas das crianças e dos adolescentes. Eu posso dizer que lá em casa a gente comemora. Então, existe esse conhecimento a gente tinha. Agora, o conhecimento que a gente não tinha é que é importante para eles também. Eu tive agora na casa... Para as crianças. Não só para os pais. Eu tive agora um casal conhecido e tem uma filha adolescente que vai para o Rap Lago. Eu acabei encontrando com eles. E aí eu estava conversando com a adolescente e falei, mas e aí, né? Eu perguntei, na verdade, sobre o YouTube e tal, o que ela estava achando do YouTube, porque não é para ela, né? Na verdade, é para os pais. Ela falou assim, eu concordo. Eu falei, concorda com o quê? Eu falei assim, para a gente não usar o celular. Aí eu falei, tudo bem, esse foi um dos temas, mas assim, por quê? E ela falou, porque é muito legal, a gente se conecta com as outras pessoas, a gente consegue observar o lago, né? A gente consegue fazer outras coisas que a gente jamais faria numa tela, né? E aí quando o Francisco dava a explicação técnica, né, sobre... acho que esse fator geracional, né, que antes... Acho que a nossa geração aqui pegou o Jornal Nacional, né? Então você sentava na mesa e tinha que assistir o Jornal Nacional, na mesa, no sofá. Tinha que assistir só tinha uma TV e era o que seu pai estava assistindo. Sim. E assim, querendo ou não, você tinha que assistir. E aí, se você quisesse assistir outra coisa, na verdade, antes, né? Porque o Jornal Nacional já era tarde, mas tudo tinha a sua hora, tinha um intervalo. Então, assim, você tinha que aprender a conviver com aquilo, né? Tinha fim, tinha que esperar o próximo episódio. Exatamente. Então, tudo isso acho que acaba impactando. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista dos pais
levarem para lá, eu acho que é um conjunto, assim, não necessariamente é por causa das telas, mas acho que também por causa das telas. Acho que são outros adultos de referência, a possibilidade de brincar no meio da natureza, de explorar com as oficinas coisas que elas não estão acostumadas, ou não têm o conhecimento, e até acho que aquele desafio, né, da sociabilização, né, de você chegar sozinho, né, e aí? E agora, né? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Mais velhos, mais novos e tal, da mesma idade, como é que eu faço isso? Então, acho que acho que é um pupurri, assim, tem muitos fatores para além da tela, assim. Mas a tela realmente acho que foi um acerto que a gente fez aí, porque fez bem para todo mundo, né? Inclusive para nós operacionalmente. E quando, até linkando com o papo sobre trabalho, né? Muitas vezes os pais que trabalham, essas crianças vão passar as férias na tela, porque é o instrumento que tem, a ferramenta que tem, e aquela família não consegue ter outra vivência, outra experiência, né? Por algum motivo. E aí ter esse espaço para ir, né, essa semana em que tem outra pessoa cuidando, acaba também dando essa liberação. Ufa, que bom que nesse momento, pelo menos, a gente não precisa de telas, né? Porque realmente vai ser, principalmente nas classes sociais que não vão conseguir pagar uma colônia de férias, pagar alguma coisa, pagar uma pessoa que fique especificamente com essas crianças nas férias, vai ser a babá, né? Vai ser a babá, vai ser o recurso que essa família vai ter para lidar com esse período, né? E estrategicamente a gente acaba provocando esse ócio, né? Então, assim, você imagina que tem um chalé, então tem um chalé de pequenininhos, né? Então tem um chalé com 5, 10 crianças. Talvez 10 seja mais raro para menores, mas as crianças vão tomar banho e, assim, não tem chuveiro para todo mundo. Então, outras ficam ali, né? E não tá tendo atividade nenhuma. Então, naquele momento ali, elas têm que resolver o que elas vão fazer sozinhas, né? E decidir, se querem conversar, querem brincar, tal, tudo bem. Mas ela pode ter um momentinho dela ali também. A gente fomenta isso justamente para mostrar que existe um mundo para além da tela ou para além da televisão, para qualquer isso atividade. Isso que você traz da adolescente achar legal não ter o acesso a telas, né? Teve um estudo que saiu, não lembro se esse ano passado, nos Estados Unidos, que olhou para os universitários nos Estados Unidos e perguntou, né, você gostaria que tivesse rede social ou que não tivesse rede social? E a maioria gostaria que não existisse a rede social. Eles individualmente não gostariam de ficar sem, mas eles queriam que não existisse, porque aí ninguém precisaria usar e eles conseguiriam se ver livres dessa rede social. Então, é um negócio, né? Mas como eles adoram, são altos usuários. Sim, mas porque acabou que as telas passaram a ser a função social, né? Então, você não consegue ter uma convivência social com seus pares se você não está ali na tela. Então, você ter um momento de convivência sem telas também é uma libertação para eles. Eles também se sentem bem, se sentem felizes e realizados. Eles queriam ser crianças e adolescentes dos anos 80, 90, como nós fomos. Não é? Eu queria falar um pouquinho agora sobre o brincar livre e o brincar dirigido, né? Porque nessa esteira do que a gente está falando, do ócio, muitas vezes as crianças inventam ali a brincadeira, como você contou dessa sua amiga, da questão da cola, né? Da cabeça dela, ela achou que aquilo era um barato, que era interessante. Mas existe um outro brincar, que às vezes tem função pedagógica, às vezes não tem, que é um adulto ali direcionando essa brincadeira, né? Tchacoá, como é que você vê esses dois brincares, né? Os dois são importantes? Os dois são importantes, é isso, né? Tem um que tem uma função pedagógica, mas eu acho que a gente pensando nas famílias, né? Pensando nos pais, eu advogo que a gente procure menos o brincar dirigido, né? Então, vou lá no aplicativo de educação, olhar qual brincadeira vai ensinar a amarrar o tênis. Eu acho que a gente pode, como pais, como família, permitir mais o livre brincar, inclusive o nosso livre brincar com eles, né? Sair desse negócio de que tudo precisa ser educativo, tudo tem que ter uma lição, tudo... Porque, no fim das contas, a gente está educando o tempo inteiro. A gente está a maior parte do tempo direcionando o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal. Então, por que nesse espaço de brincar, a gente também não pode ter esse brincar livre, aproveitar, se divertir?
olhar o que a criança nos traz, porque eu também acho que vira um peso para as famílias de eu preciso divertir essa criança, eu preciso distrair essa criança. E muitas vezes, se você sentar do lado dela e deixar ela explorar o que você tem ali em casa, ela vai ocupar o tempo e você não vai ter que ficar nessa, meu Deus, o que eu vou fazer que é importante, que é educativo. Então, eu acho que tem uma importância muito, muito grande o brincar direcionado. E acho que é muito importante que nós, famílias, pensemos nisso, principalmente naquelas atividades que são mais desafiadoras para a criança. Então, como a gente pode tornar lúdico o escovar os dentes? Né? Vamos lá, escovar os dentes é uma atividade que não é muito negociável e, em geral, tem resistência. Então, talvez a gente possa pensar em brincadeiras direcionadas, em trazer o lúdico para esses momentos mais desafiadores e permitir que o momento de diversão seja um momento de diversão também para a gente, né? Ser uma tarefa a menos para a gente estar check no fim do dia, porque a gente tem muita tarefa para dar check. Então, a gente pode tornar o brincar um brincar gostoso também para a gente, né? O adulto que se permite brincar também vai ter, né, mais hormônios de prazer circulando, também vai ter uma qualidade melhor de atenção, uma qualidade melhor de sono. Se a gente tem uma qualidade melhor de atenção e de sono, a gente tem presença para os nossos filhos, então vai virando um círculo virtuoso. E lógico, né, a gente falando que é uma delícia, mas é lógico que a gente vai ter trabalho, vai ter cansaço, vai ter um monte de coisa que vai interferir, mas ainda assim, eu acho que mesmo que sejam pequenos momentos que a gente tenha para brincar junto, que a gente aproveite para dar até esse protagonismo para a criança, né, do brincar, e poder ser livre junto com eles. Uhum. O Francisco, qual que é a relação, né? A gente falou de descanso, ócio, de brincadeira. Eu queria que você juntasse esses pedaços e falasse de saúde mental, né? A gente tem visto, lido sobre saúde mental das crianças e dos adolescentes é cada vez pior, né? Por diversos motivos, por conta de telas, por conta de pandemia. Eles passaram e têm passado por muita coisa, né? Como é que você vê, então, essa férias, momento de ócio, brincar com saúde mental? Vou tentar juntar tudo isso, né? Assim, a saúde mental dos jovens, adolescentes, hoje é uma preocupação mesmo, né? A gente tem um dado que eu sempre trago porque é estarrecedor para mim. De 2000 para cá, a gente tem uma queda no número de suicídios no mundo. Qual é a faixa etária em que o número subiu? Entre jovens e adolescentes, até 24 anos. Né? Então, o mundo, né, parece que sofre mais, eles sofrem menos e eles sofrem mais. Saiu agora, recentemente, o relatório mundial de felicidade. Aí a gente faz um recorte da população brasileira e você vê que os jovens, a cada ano que passa, julgam que a vida piora. Os idosos, a cada ano que passa, julgam que a vida melhora. E há uma diferença muito grande entre felicidade entre jovens e idosos. A gente tem jovens sofrendo mais do que idosos, mais infelizes do que idosos no Brasil. E eles deviam ser esperançosos, né? É uma geração que traz essa questão, né? Porque eu cresci, vocês provavelmente também, ouvindo os nossos pais dizendo, olha, você vai ter uma vida melhor do que a minha, você vai ter mais condições, as coisas vão melhorar, o mundo, a tecnologia vai chegar, né? Então tinha um olhar que a gente percebia de esperança para a gente. Eles não encontram isso no nosso olhar. Eles encontram uma melancolização profunda, fruto de todos os processos que a gente vem vivendo nos últimos anos. Então entra aí crise climática, a precarização da vida e do trabalho, né? Então hoje os pais têm menos tempo para estar com seus filhos do que tinha há 40 anos. Isso é uma coisa que precisa ser pensada. A gente está levando a sociedade nesse caminho e no fim todo mundo acaba pagando uma parte dessa história, né? Direto ou indiretamente, né? E a tecnologia, a introdução das telas do celular. Também existe alguns estudos que fazem uma correlação muito clara entre a entrada do smartphone na vida das pessoas e o início dos sofrimentos mais graves de saúde mental entre jovens, né? E como eu disse, de alguma forma, né, o ócio e o brincar são protetivos e formativos para o aparelho psíquico, né? Quando você brinca
com outros, uma brincadeira direcionada, você tem regras, você tem um olhar que coordena, e você tem noções muito claras de contorno, de limites. Então a criança aprende também os seus contornos. Quando você sabe dos seus limites, dos seus contornos tão bem definidos, você é uma pessoa mais segura. Na medida em que... Então, quer dizer, o lúdico, a brincadeira e o lúdico é uma ponte através da brincadeira para a realidade, para a concretude da vida. Se você rompe isso e você vai para uma experiência do indivíduo isolado, como é do celular, você perde todas as referências, você perde contato com a realidade, você perde limites e contornos, né? Então, só vou me estender um pouco mais porque eu me lembrei de uma outra história, né? Lá no início do século XX, teve um pensador que observou o surgimento do cinema falado. O nome dele era Walter Benjamin. E ele olhou aquilo e falou, cara, não vai dar certo. A tecnologia vai caminhar para um lugar que vai levar as pessoas para a experiência do indivíduo isolado. E olha que interessante, a gente em português tem uma palavra para experiência, no alemão tem duas. Uma é a experiência do sujeito isolado, que é Erlebnis, e outra experiência narrativa compartilhada, que é a Erfahrung. E ele vai dizer o seguinte, porque o lance do cinema é que quando o cinema era mudo, você construía a história, o público, junto com o filme. E aí a gente comentava que não, ela está falando isso, não, ela está fazendo aquilo, a gente discordava, tinha brigas e risadas no cinema. Quando começa o cinema falado, todo mundo tinha que ficar quieto para assistir o filme. Então não tinha mais a experiência coletiva, passou a ser uma experiência do indivíduo isolado. E o que ele percebeu? Enfraquecimento da narrativa, enfraquecimento da capacidade de construção de uma memória e de uma palavra comuns, né? Você começa a ter, por exemplo, mais sofrimento, mais pensamentos autorreferentes, né? O fortalecimento de certos narcisismos, né? Você tem a separação entre palavra e trabalho. Então o trabalho começa a perder sentido, o que você fala pode ser vítima de uma fake news, porque não tem mais contato com a realidade, a coisa está toda aí, acredita se quiser, né? Então ele descreve direitinho esse mundo que vai chegar nesse momento em que as pessoas vão sofrer muito mais, e a primeira geração vítima dessa radicalização do que ele disse lá no início do século XX é essa geração que está crescendo agora e que a gente está vendo esses sofrimentos. Então acho que em termos de saúde mental, tem toda uma transformação da sociedade, do mundo, das exigências e da forma como a gente forja as subjetividades hoje, que essas subjetividades são forjadas em cima do hiperindividualismo, que não tem como escapar de uma crise de saúde mental. A gente precisa realmente de experiências narrativas compartilhadas, como essa que eles vivem no Rap Lago, onde o que eu faço tem uma implicação moral, porque pode deixar o amiguinho chateado e eu vou ter que me haver com isso. Eu não vou cancelar ele da minha vida, que eu nem faço na rede. Eu vou ter que me haver com ele. Isso vai me trazer uma lição sobre muita coisa sobre a vida, né? Se você é inadequado no comentário aqui com o coleguinha, você também vai ter que ter a resposta na hora, né? Não é mediado por essa tela inerte. E isso que você traz é fundamental, né? Porque a gente está aqui falando vamos promover experiências ricas e sem tela, só que a gente está numa sociedade que prega o hiperindividualismo, a intensificação da jornada de trabalho. Então, mesmo quem tem jornadas de trabalho com horários limitados, está muito mais intenso. Então, você chega em casa muito mais cansado, muito mais esvaído, né? A crise econômica, a crise do Covid, que vão colocando essas faltas de perspectiva e cada vez mais individualismo. Então, a nossa cultura, a nossa tecnologia, ela não está descolada dessa realidade. E daí eu entendo que a gente fazer individualmente esforços para lá em casa ser melhor, também não vai ser uma solução viável, porque a gente vai conseguir fazer um pouquinho, né? Mas como a gente já disse, as crianças são educadas não só por nós, mas por toda a sociedade. Então, quanto é importante que a gente tenha essas conversas, que a gente tenha movimentos coletivos, espaços coletivos, para que a gente possa
construir vivências diferentes para, inclusive, questionar e trabalhar contra esse hiperindividualismo que vem sendo colocado no nosso mundo atual, né? Mas você acha que... eu tô assim, viajando aqui, tô amando. Eu tenho a impressão que as famílias não têm essa consciência, né? E se parte não para um caminho de prescrever o brincar, mas de medicalizar mesmo, né? Não que o medicamento não seja importante, ele é importante em certos momentos, né? E ajuda muito as crianças e os adolescentes. Mas eu não sei, eu sinto, queria ouvi-los, inclusive o Vitor, que estamos muito descolados dessa percepção, Sim. não? Eu acho que o público Rap Lago é, de certa maneira, uma bolha. Né? Uhum. Então, que vai se preocupar com brincar, que vai se preocupar, né? Que a gente começou falando de performance, de sucesso. Então, o público que consegue questionar essa ideia de performance e sucesso. Eu entendo que a maioria da população não está assim. E aí a gente vai ver, né, falando especificamente em medicalizar, os números de diagnóstico de TDAH e de transtorno de espectro autista explodindo. E não é só uma melhora no diagnóstico, né? Porque hoje não se é sabe... só uma melhora no diagnóstico. Uhum. É também uma melhora no diagnóstico, mas não é só isso. Também existe o hiperdiagnóstico. Então, o diagnóstico de pessoas que talvez não tenham esses transtornos, mas o TDAH tem isso mais estudado. A questão dos hormônios cerebrais, os hormônios de recompensa, eles são hiperativados quando a gente está usando o celular. Então, na hora que eu faço uma pontuação ali no joguinho, ele acende luzes para mim e me dá uma recompensa. Meu cérebro lê isso como recompensa. A hora que eu tô rolando o feed e acho a cada 15 segundos algo interessante, meu cérebro recebe recompensa. Nada na vida real vai reproduzir a velocidade de recompensa a nível de hormônio cerebral do que as telas. Pelo contrário, né? Às vezes é uma sucessão de desapontamentos. Elas foram concebidas para isso, né? Exatamente para liberar dopamina. E a lentidão também que as coisas acontecem, né? Eu preciso fazer muito para eu conseguir uma recompensa no mundo real, diferente do mundo das telas. Se a atenção precisa de níveis de dopamina, né, de níveis de hormônios de prazer muito altos, eu não consigo reproduzir isso na vida real, eu vou ter desatenção. Eu vou precisar de um esforço muito maior para o meu cérebro produzir aquela sensação que eu recebo na tela. Então, existe aumento da capacidade diagnóstica, existe hiperdiagnóstico, diagnóstico errado, e existe a nossa sociedade estar produzindo transtornos de desatenção, transtornos de hiperatividade. E também existe uma leitura do que a gente espera das crianças. Então, eu recebo muito crianças de 2 a 5 anos que a escola pontua, essa criança não fica sentada. Gente, que bom. Eu espero que uma criança de 2 a 5 anos não fique sentada assistindo aula. Eu espero que essa criança esteja brincando, esteja correndo. Então, isso principalmente nos atendimentos SUS, onde está a nossa maior parte da população. Eu espero que essa criança esteja brincando. Mas uma professora que tem 35 alunos de 5 anos de idade, como ela vai lidar com uma criança que não senta para ver a lição? Como que ela vai lidar com 35 livres brincares? Num espaço que, em geral, não está preparado para isso, né? Ela tem a sala de aula, ela tem algum material ali, mas ela não tem liberdade de levar essas crianças para o ar livre, porque é um espaço pequeno de ar livre que a escola inteira compartilha. Quando tem, né? Quando tem. Então, são várias camadas de problema, né? Então, a gente precisa, enquanto sociedade, investir em educação, investir de verdade, né? Não só falar, vamos alfabetizar todo mundo na primeiríssima infância, como a nova lei de alfabetização, mas vamos investir em formação, vamos investir em estrutura física, vamos investir em segurança.
Quantas crianças eu atendo que a família fala, eu não posso levar ele no parque, na praça, porque aqui é muito perigoso, porque aqui a facção proíbe a gente de sair de casa depois das 5 da tarde. Então vamos investir em segurança pública para permitir que de fato as crianças possam brincar, possam se desenvolver e não serem medicalizadas, porque de fato uma criança que não tem direito a ir na praça porque está submetida a uma situação de violência, não tem segurança alimentar, está aí nessa sala de aula com outras 34 crianças de 5 anos que não pode brincar, a solução para ela vai ser colocar um medicamento nela para ela ficar quietinha e dar conta dessa realidade dela, né? Assim como uma criança que está numa escola particular, que tem uma melhor renda, mas que é exigida que tire boas notas, que esteja pensando no vestibular com 8, 9 anos de idade, como a gente sabe que existe, ela também talvez precise ser medicalizada, porque você está exigindo dela muito mais do que a capacidade da idade, né? Então, eu acho que parte da medicalização é a gente destituir a infância da infância, né? A gente querer que eles sejam mini adultos, que cumpram um monte de papéis que, na verdade, eles não deveriam cumprir enquanto crianças. Eu acho que tem um ponto importante que a gente está falando assim, do ócio, do brincar, aplicado a desenvolvimento humano e também a saúde mental, né? Mas a gente começa a perceber, indo até um pouco mais além, assim, e pensando do ponto de vista profissional, que esse desenvolvimento humano que a gente fala, no final das contas, é o desenvolvimento profissional, porque a gente vê hoje, né, as competências técnicas, elas cada vez estão perdendo mais a importância, porque terão máquinas que farão isso de uma maneira muito mais, não sei se muito melhor, mas enfim, mais assertivamente falando, né? Mas o que vai precisar, vai precisar do senso crítico, vai precisar saber aonde você quer chegar, né? O como você poderia chegar, porque e tudo isso você desenvolve brincando, desenvolvendo os aspectos socioemocionais. Então, realmente, acho que tem uma série de camadas, né, de problemáticas que a gente vai cavando e achando. Só que no final das contas a gente está falando como é que essas crianças estarão preparadas, né, para lidar com o mundo profissional, assim, com as obrigações, né, com o chefe que vai em algum momento ser grosso com ela, né, com um colega com quem você tem que trabalhar junto, negociar alguma coisa para conseguir cumprir um objetivo. Então, eu acho que é uma discussão bem interessante também do ponto de vista de tendência, né. Hoje a gente não consegue enxergar muito bem o que tem lá na frente. Antes, né, na nossa época aqui, eu trabalhei com inovação há muito tempo, a gente tinha um panorama de 10 anos e fala, putz, vai vir o carro voador, né? Mas agora você olha para 10 anos e você fala, impossível, né? Impossível prever o que vem por aí, né? E olha que legal, eu gosto de trazer essa noção da coletividade, né? Que a gente só consegue trazer mudanças se for de maneira coletiva. E as crianças precisam do brincar para se constituírem em indivíduos coletivos que coletivamente conseguem exigir coisas, inclusive, exigir melhorias, né? Se tá cada um ali sentadinho no seu cantinho com a sua tela, ele não vai conseguir se enxergar no outro, empatizar com o outro, entender que a sua dificuldade pode ser a mesma do outro, ou que a dificuldade do outro você pode comprar para lutar junto, né? E o brincar também traz isso. Quer dizer, é revolucionário, né? E quer dizer, a mobilização do brincar, né, que está sendo destruída pelo mundo atual, ela também destrói a nossa capacidade de mobilização como grupo, né? Diante para assim, tem uma lei que a gente não quer, que a gente acha que vai prejudicar, a gente precisa se mobilizar. E todo esse processo vai desconstruindo isso. E quando a gente fala de... E aí eu acho que entra um monte de questão que atravessa, né, esse tema, quando a gente fala de medicalização das crianças ou hipermedicalização, né, todos esses pontos, porque eu acho que o que a gente tem que se perguntar é se esse medicamento que a gente está administrando para essa criança, ele tem uma função terapêutica ou ele é um dispositivo de contenção. Né? Porque eu acho que isso se reproduz em vários níveis da sociedade, no mundo de hoje, que gera adoecimento mental como forma de produção. Você ter uma primeira barreira de dispositivo de contenção, a medicalização. Então você medica a sociedade, ela fica mais dócil e pode continuar trabalhando. E aqueles que não entram
pelo dispositivo da medicação, vai ser pelo dispositivo prisional. Eles são excluídos da sociedade, então, e esses daí vão, no Brasil, tem um destino bem trágico, né? Então, acho que é muito importante a gente se perguntar isso desde o início, se o que a gente está fazendo com as crianças é tentar conter um comportamento, porque a gente não está dando conta de administrar e de ajudar ela a elaborar e transformar o que está se passando com ela, ou se é porque realmente tem uma questão de saúde mental e um trabalho sendo feito. Normalmente, quando isso acontece, é um trabalho muito sério, tem resultados, as crianças respondem rápido, mas o que eu vejo em muitos casos é o medicamento sendo usado para a contenção desse indivíduo, né? Então aí ele toma o remédio da TDAH, ele fica sentado na sala de aula, mas está formando uma pessoa ali de verdade, né? E o quanto também a medicalização é usada para que a gente não aceite o diferente, né? Então tem uma criatividade que é diferente dos outros colegas que eu não consigo lidar, então vamos dar um jeito de homogeneizar isso, né? Esse diferente aqui não vai ser aceito. Então, e até as pessoas que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento ou alguma neurodivergência, como forma de se autorizar a ser diferente, né? Então, o quanto a gente ouve essa fala de que foi um alívio para mim ter descoberto meu diagnóstico de X coisa, porque isso justificou a minha diferença até para mim mesmo. Então, olha como é sintomático o quanto a gente não pode ser diferente, mesmo estando na sociedade do hiperindividualismo. A gente precisa ser todo mundo igual para poder ser indivíduo, né? Individualista e pasteurizado. Individualista e pasteurizada. Então, muitas vezes, a necessidade de diagnóstico é uma necessidade de se entender e de se aceitar, de justificar o que é que a pessoa sentiu de diferente o tempo inteiro. Porque não consegue grupalizar. Então, e aí a gente volta, né? Olha, se a gente tivesse tido chance de grupalizar de uma maneira legal, sem exigir que essa criança performasse como a média das crianças, será que a gente precisaria desse nome? Ou será que a gente poderia só ser um diferente do outro, vivendo experiências diferentes de maneira diferente e podendo compartilhar coletivamente, né? Bom, gente, que programa, hein? Eu queria agradecer a pediatra especialista no Brincar, Tiacuan Fazendeiro, e o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecer também meu parceiro Vitor Cunha, diretor do Rap Lago, e você que assistiu a esse podcast com a gente. Ativa o sininho para receber os próximos conteúdos do Rap Lago que a gente está produzindo para vocês. Até a próxima!